Bom dia! Vamos dar início à nossa live aqui falando sobre as consequências da depressão. Gente, eu falei sobre a depressão a semana passada e foi assim uma enxurrada de perguntas, dúvidas, pessoas compartilhando que tiveram ou conhecem alguém que tem. Então eu vi na necessidade de continuarmos hoje falando sobre esse assunto, né? Mas um pouquinho mais profundo do que eu falei a semana passada, né? Eu falei sobre só depressão, dei alguns pontos, e hoje eu gostaria de falar com vocês assim sobre as consequências, né? Mitos e verdades, a gravidade do que é ter a doença depressão. Então, se você puder convidar uma pessoa, compartilhar essa live com alguém que você sinta que a pessoa possa estar precisando, está passando por algo parecido, então compartilha, convida para assistir. Se você estiver gostando, vai dando aquela curtida básica, tá bom? Para que esse conteúdo venha agregar na vida de mais e mais pessoas, tá bom? A gente busca falar aqui de algo que seja terapêutico, cura emocional, mas também com um fundo espiritual. Eu sou cristã, então eu gosto de falar também sobre essa junção da fé e a ciência, assim como porque eu me informei no instituto que é com base cristã, então para mim é fantástico, tá bom? E falar sobre a depressão não é fácil. Eu acho que, como eu comentei a semana passada, nós conhecemos pessoas, ou já tivemos, ou então conhecemos pessoas que com esse tipo de doença, com esse problema, né? E as pessoas às vezes têm umas dúvidas, uns questionamentos assim que deixam a questão da doença mais, vamos dizer assim, ou um tabu ou então banal, né? Tem pessoas que pensam que depressão é frescura, né? Eu coloquei lá semana passada no meu Instagram, né? Acho que foi 4 mitos sobre depressão e 4 verdades, né? E eu lembro que eu coloquei e assim, eu fiquei assim chocada porque eu vi essas pessoas, sabe, falando, compartilhando ali suas histórias, né? Pessoas compartilhando da questão que já passaram, que viveram, então está passando por esse tipo de problema. E isso parte o coração, porque se eu pudesse, eu tratava todo mundo aqui. Então, a gente poder mostrar que depressão é uma doença e que tem, sim, tratamento para poder você se curar, você buscar ajuda, um tratamento que você possa se sentir melhor. Eu creio na cura. Eu creio, mas como eu falei ontem na caixinha de perguntas que eu abri, no meu stories, tem cura? Tem. Mas tem que buscar o tratamento para poder ser curado. Somente orar, somente oração, não vai ajudar tão rápido, tão eficaz quanto você buscar o tratamento, tá? Lembre-se que neste mundo tem pessoas que estudam, são capacitadas para abençoar as nossas vidas, ok? Então não fique naquela questão assim, não. Eu vou somente buscar a Deus, somente orar, querer que Deus me cure, que vai dar tudo certo, eu vou receber Não, Deus pode, com certeza, Deus pode, Ele faz, Ele quer, mas tem coisas que nós também temos que agir, beleza? Então, depressão é uma doença que precisa de tratamento, como qualquer tipo de doença. Gente, até mesmo uma gripe. Você está gripada, você não vai ficar totalmente sem tomar nada. Não é verdade? Um resfriado, nós vamos tomar um chazinho, tomar um analgésico, um antitérmico para poder tirar aquele calor ao interno, um analgésico para poder tirar aquela dor do corpo, até mesmo numa gripe. Uma dor de cabeça. Hoje mesmo eu acordei com dor de cabeça, uma enorme dor de cabeça. Não consegui ir na academia, mas aí o que eu fiz? Tomei um comprimido para dor de cabeça. Tomei o comprimido, sentei, esperei um pouco, tomei um café da manhã, passou, tá tudo bem. Então, todo tipo de doença tem um tratamento. Um chá,
um descanso. E por que não na depressão? Também temos que buscar o tratamento. Por que não na depressão buscarmos ajuda, um tratamento? Ou com medicamento, se for passar com psiquiatra, ou com terapia, passando com psicoterapeuta. Entendeu? Então, essa é a questão. Porque se você não cuida da depressão, tem as suas consequências. Tem aquilo que você vai carregar e vai agregar e vai piorar o seu estado e sua doença e seu problema vai ficar pior, tá bom? Então, vamos lá. Eu tô vendo aqui que tem perguntas, gente. Muito bom. Gente, depois eu vou ler aqui a pergunta da Amada aqui que ela colocou. Se vocês tiverem perguntas, vocês colocam aqui nessa caixinha com interrogaçãozinha que depois no final eu respondo, tá bom? Pra vocês. Então, vamos lá. Recapitulando o que é depressão, tá bom? Acho que todo mundo aqui deve ter assistido minha live semana passada, né? Que eu falei sobre depressão. Mas depressão é uma doença do estado emocional. Doença emocional, tá? Depressão, ela tem vários fatores que podem agregar ou causas, né, no caso, que possam trazer a gente estar depressiva e não deprimida, tá? Eu tenho depressão, mas eu estou deprimida. Deprimida é uma coisa que está acontecendo momentâneo, que é passageiro. Depressão é uma doença que pode vir de algum trauma, de alguma situação vivida que você passou, que te trouxe um estado depressivo, vamos dizer assim, um estado depressivo. Um trauma, uma batida de carro, um luto, que coisas são passageiras, né? Batida de carro, a pessoa leva um susto, fica assim um tempo, mas você tem como se recuperar ao longo do tempo daquele susto. A questão que eu também compartilhei do luto, é um estado depressivo do luto. Então, você está abatido, triste, deprimido por causa da sua perca. Então, a depressão é quando você permanece com aqueles sintomas que eu falei na semana passada. O vazio, aquela tristeza, aquela angústia que você não entende, que você não sabe por que você acorda e vai dormir com aquela angústia no peito. Então, isso também acontece quando você tá com depressão. Um abuso pode causar depressão? Pode, com certeza pode. Porque a pessoa sofreu um abuso e ela sente medo de falar com alguém. E aí ela não conversa com a pessoa, porque o que acontece? Geralmente quem sofre um abuso, a pessoa tem uma culpa. Ela se acha culpada, inconscientemente ela se acha culpada. E ela trazer essa culpa pra ela vai viver aquele momento o tempo todo de dor, de angústia, desespero, fazendo com que ela venha ter depressão. Porque ela vai se sentir angustiada, desamparada, sufocada por aquele momento que ela passou de desespero ali do abuso, tá? E quando a pessoa tem um trauma, assim, por isso que nós falamos para buscar ajuda terapêutica, porque você vai compartilhar, você vai contar, e ali a gente vai trabalhar nessa questão de te mostrar que você não tem culpa de ter sido abusada ou abusado. Também, porque tem homens também são abusados, tá bom? Então, vamos lá. O que eu gostaria de falar com vocês sobre os mitos da depressão. Gente, tem mitos que as pessoas falam que são mitos. Sabe aquela história de vovozinha? Lá atrás, né, às vezes a vovós contam algumas coisas, aí, igual o mito que eu ouvia muito, e às vezes a gente não sabe, né, eu não sei se é verdade, mas eu acho que é um mito. Quando a mulher tá menstruada, não poder tomar banho e lavar o cabelo. Um exemplo, né? Pensa, quando ganha neném, não pode lavar o cabelo. Imaginou? A gente ficar 40 dias sem lavar o cabelo? Tá de resguardo, né? Que eles falavam, que as vovós falam. Então, imaginou se ficasse tudo isso? Então, não tem um fundo científico, né? Mito é quando não é algo que se fala que não tem base científica para comprovar aquilo. Tá bom? Então, vamos lá. Os mitos que se falam da depressão. Mitos que as pessoas falam, acham que pode ser. Depressão. Primeiro mito. Depressão é sinal de fraqueza. Eu coloquei lá no meu feed. Depressão é um sinal de fraqueza. Muita gente acha que quem tem depressão é fraco. Não é, não. Depressão, ela não escolhe cor, sexo, raça, não. Idade.
Me perguntaram se criança pode ter depressão. Pode ter depressão. Uma criança que sofre bullying na escola, ela vai ter depressão. Ela vai ficar com depressão. Porque ela não vai ter, ela tem vergonha de compartilhar o que tá passando. E ela vai levar isso por anos, vai se arrastando por anos, até chegar na fase adulta. Eu atendo uma jovem que ela sofreu bullying na escola, né? Bullying com palavras de pessoas. E ela, infelizmente, ela trouxe isso pra fase adulta. Ela já tá formada, trabalhando, né? É uma profissão muito boa que ela tem. Só que as falas que ela ouviu quando ela era criança na escola, isso marcaram a ponto dela se sentir até hoje da forma que falavam pra ela lá atrás. A ponto de eu pedir pra ela repetir as palavras que falavam pra ela desabar, ela não conseguir falar. Então, uma criança pode ter depressão, tanto na escola quanto em casa. Pensa uma criança que cresce num lar com o pai ou a mãe num relacionamento abusivo, né? Aquela criança vê o tempo todo um ou outro maltratando, né? Ali os seus pais se maltratando o tempo todo. O que vai acontecer com aquela criança? Ela vai ficar fechada, calada, isolada, né? E aí vem a questão dela não conseguir falar com ninguém e nós sempre pegarmos crianças para poder tratar. Por que não se trata a criança no online? Por que a gente não faz atendimento com criança online? Porque a criança, ela não tem a facilidade de verbalizar o que está acontecendo. Ela tem facilidade de verbalizar se você estiver entretendo com ela. Jogando, fazendo com que ela desenhe. Porque tem crianças que não conseguem nem jogar, elas têm que desenhar. Então, tudo isso acontece com uma criança, mas aí vem um tratamento que é diferenciado. Tá bom? Mas voltando ao assunto aqui, não é sinal de fraqueza, tá? Pensa, uma criança, se ela tem depressão, então ela é fraca. A criança não é uma criança, então não pode ser sinal de fraqueza. Muitas pessoas acham que depressão é sinal de fraqueza, por quê? Porque se julgam até, pessoas falam assim, tá com depressão porque é falta do que fazer. Eu já ouvi pessoas falando isso de outras pessoas próximas a mim, com depressão, e ali falarem, tá assim porque não tem o que fazer. Ou então tá assim porque é mimada. E não é assim, gente. Depressão não é uma questão de fraqueza, não é uma questão de ser mimada, não é uma questão de se sentir, sabe, rica ou pobre. Não, a depressão, ela não vai escolher realmente a idade e nem situação financeira, nada. Lógico que tem pessoas que têm mais condição, às vezes tem mais, se ouve mais falar, né, que tem que estar com depressão. Mas voltando aqui, não é. Quem tem depressão, ela não tem nada a ver com a fraqueza, com o caráter da pessoa, tá? A depressão é um estado da condição mental da pessoa, né? Eu peguei aqui, até anotei para poder você entender. É uma condição da saúde mental e não um defeito de caráter. A pessoa não escolhe estar deprimido. Quem é que escolhe ficar deprimido? Não tem ninguém que vai escolher ficar triste, se sentindo vazio, se sentindo desmotivado, sem vontade de acordar, tirar a roupa, tomar um banho, fazer alguma coisa. Não existe a pessoa que queira ficar assim. Imagina, eu conheço uma pessoa próxima a mim que quando eu a vi num estado dessa forma, eu fiquei assim desesperada, porque eu queria que ela levantasse, fizesse alguma coisa por ela. Mas ela não tem força, porque é uma doença aqui dentro, é aqui que tá o problema. E aqui é o que manda o resto do corpo. Vocês sabem que a nossa mente, ela comanda o nosso corpo. A nossa mente, ela tem um poder, é tão fantástico, porque se você tem uma morte cerebral, o corpo todo funciona. Você consegue doar os órgãos. Pensa, aqui parou, mas o restante do corpo não. Então você quer dizer, o que eu quero dizer com você? Se sua mente tá doente, se na sua mente tem um problema, o resto do seu corpo vai estar com problema. O resto do seu corpo vai estar adoecido. O resto do seu corpo não vai ter força, não vai ter motivação de fazer alguma coisa. E isso é uma coisa que tem que parar de achar que é mimizinho falar que a pessoa tá doente com depressão. Não é dodóizinho, não é, porque é frescura. Não. Poxa, é uma doença. Vamos ajudar. Quando a gente ouve alguém com uma notícia que tá com câncer,
A gente se compadece com aquela pessoa que tá com câncer. A gente se compadece com aquela pessoa que recebeu essa notícia. E por que quando a gente descobre que alguém tá com depressão, a gente também não pode se compadecer com aquela pessoa? A gente também não pode pegar e acolher aquela pessoa assim como a gente acolhe uma pessoa que tá com câncer. Porque a depressão é como se fosse um câncer. Só que ela começa aqui, ó, remoendo os neurônios. Ela vai remoendo os neurotransmissores da serotonina dela. E vai comendo até não ter serotonina e endorfina para poder ela ter estímulo para poder fazer alguma coisa durante o dia. Ou dias. E aí é sério. Então, não pense, não haja como se você conviver com a pessoa ou não conviver. Se você nunca viu uma pessoa com depressão, se você nunca conviveu com a pessoa nessa condição de doença, glória a Deus por isso. Dê graças a Deus por isso. Agradeça a Deus, porque não é fácil, tá? Você conviver com alguém, um ente querido que tá com depressão, ou você vê uma pessoa que era super animada, empolgada, de repente ela está assim, prostrada, desanimada, é triste, tá? Então não julgue. Então a depressão, ela é vista pela sociedade como sinal de fraqueza, mas por preconceito, julgamento. Gente, como se julgam assim, sabe? Ela não tem nada a ver com a força mental, emocional ou física. Não tem nada a ver se tá doente com depressão, não tem nada a ver com o seu físico. Nossa, eu tô sem precisar malhar, tô gorda, vou ficar deprimida. Não é só porque eu tô gorda, é porque eu tô trabalhando aqui na minha mente que eu tô feia. Aí vem a questão da autoestima, que eu tô isso, que eu tô aquilo, e aí vai trazendo pra si. Vai trazendo pra si. Não é verdade? Então, vamos lá. Aí tem uma questão que eu não coloquei aqui, mas me veio à memória agora. As pessoas... tem um preconceito também que fala assim... vamos no... uma pessoa que tá com depressão, a gente fala, a gente indica, dependendo do estado da pessoa. Da depressão foi aquilo que eu falei semana passada. Tem 3 graus de depressão. Leve, moderado e grave. Então, se eu pego uma paciente aqui com um estado de depressão moderado indo pro grave, primeira coisa que eu vou falar pra ela, procure um psiquiatra. Aí vem um preconceito. Psiquiatra é pra doido. Eu não tô doida. Eu não vou no psiquiatra porque eu não tô doida. Eu não vou me internar. Não vou, não, o psiquiatra vai me internar. Eu não tô doida. Eu só estou triste. Gente, é sério. Eu tenho pessoas que falaram isso pra mim, sabe? Que psiquiatra é pra doido. Mas peraí. É o que eu acabei de falar do câncer. Se eu tô com câncer, eu vou procurar um oncologista. Se eu tô com depressão grave, eu tenho que buscar um psiquiatra. Qual médico eu tenho que buscar quando eu tô com depressão? Um psiquiatra. Se você vai pra um médico, vamos dizer assim, eu acho errado, não que eu vou julgar, né? Mas quando eu pego aqui pacientes que vêm pra mim e falam assim, tô tomando, fala o nome do remédio lá, tá tomando pra depressão, um antidepressivo, ou então um ansiolítico, né? Vamos lá, tá tomando medicação, aí de repente eles perguntam, qual você tá passando pro psiquiatra, acompanhamento psiquiatra? Não, foi a minha dermatologista que passou. O que tem a ver dermatologista com remédio da ansiedade e depressão? Aí eu vou e mostro pra ela, falo assim, então, peraí, é porque ela achou que, então, tipo, a dermatologista, ela é especializada na questão dermato, né, pele, estética. Lógico que ela estudou a clínica geral, mas o psiquiatra, ele se aprofundou na questão da nossa psique, aqui. Então, ele consegue entender melhor do que um ginecologista ou um dermato sobre um remédio ansiolítico. Tá conseguindo entender a diferença e a questão de julgamento também, de não querer passar com o psiquiatra? Então, o psiquiatra se faz necessário numa questão, sim, de doença emocional. Tem que passar com o psiquiatra. Se eu não trato certinho com o psiquiatra, tem casos de pessoas que se viciam em medicamento. Gente, eu falo pra vocês aqui com uma propriedade, com uma experiência de alguém que convive com uma pessoa próxima por anos com problema de depressão. Não uma pessoa, né? Tem duas assim, que acabaram até se viciando em medicação. E aí vem um outro erro que eu nem coloquei aqui na pauta.
A pessoa, ela vicia porque ela tem facilidade em adquirir um medicamento que só o psiquiatra ou o médico pode passar. E aí ela começa a se automedicar sozinha. Então, peraí. A pessoa tá com depressão e se automedica. Então, eu vou tomar um remedinho pra poder dormir. Tem um remedinho, eu não vou falar o nome dos remédios, tá? Mas tem um remédio que geralmente até dentista passa. Já até o meu me passou uma vez por causa do bruxismo. E até tem um que ele te passa pra você dormir. Então, você põe embaixo da língua antes de dormir e desliga o cérebro. Desliga e você vai dormir. E aí, tem pessoas que têm problemas tão graves com problema emocional, querem fugir do que tá acontecendo com a depressão, toma esse remédio, não um, toma 5. Eu conheço uma pessoa, 5 comprimidos desse durante o dia. Tipo assim, almocei, tô triste, angustiada, aconteceu alguma coisa, eu vou lá, e capota o resto da tarde. Aí a pessoa toma 5 comprimidos à tarde, de um comprimidinho pra tomar antes de dormir, tá? Mas por que ela faz isso? Porque essa pessoa, ela tem facilidade de conseguir um medicamento, né? Tem uma colega, uma pessoa que trabalha na farmácia, tem facilidade de pegar um remédio sem receita ali, né? Que aí vem a questão financeira, né? E aí a pessoa pega e tem essa facilidade. E aí, ela quer o medicamento para poder fugir da dor, da luta durante o dia. Porque quando eu durmo, eu esqueço. Mas claro, você esquece. Gente, como é que você vai estar dormindo? Como é que você vai estar dormindo e pensando no seu problema, como resolver o seu problema? A pessoa dorme, ela quer o quê? Ela quer fugir. Então, a pessoa que tá com depressão, a primeira coisa que ela quer fazer é fugir. E aí, ela toma medicamento. E aí desenvolve um vício em medicamento. Meu Deus, eu tô falando hoje aqui assim, eu fugi de tudo que eu tava pensando em fazer. E aí a pessoa, ela acha que ir no psiquiatra certinho, bonitinho, fazer um tratamento certinho com um acompanhamento de terapia, de psiquiatra, ela acha que isso não é preciso. Então, aí ela só se medica. Ela tem a fuga. Tem aquela fuga de fugir da realidade. Eu prefiro fugir do que tá acontecendo, dessa frustração, dessa mágoa, desse problema, ou dormir. E dorme. E aí se vicia nas medicações erradas, né? E aí o corpo acostuma com medicação pra dormir. Aí a pessoa toma remédio pra dormir, toma remédio pra acordar. Toma remédio pra dormir, toma remédio pra acordar. Aí vira aquele vício. Aí o corpo não tem mais vontade própria. Vive à base de medicação. Aí a pessoa não come direito, não dorme direito, não faz atividade física, vai engordando. Aí a autoestima vai piorando. E aí vai se frustrando. E aí vai aumentando, aumentando. E aí a pessoa fica como? Pior. Aí se você chega assim, a pessoa passa comigo, né? Fala assim, então você tem que passar com o psiquiatra. Mas eu não tô doida. Por que psiquiatra? Não, aquele remédio me ajuda a dormir, eu tô bem. É só porque eu tô triste. Não, peraí. O psiquiatra vai tratar você. Ele vai ajustar a medicação. Vai ajustar como qualquer remédio do seu corpo. Não tem remédio da pressão alta? Não tem aquelas pessoas que têm pressão alta, que tem que tomar todo dia de manhã um comprimidinho lá pra poder normalizar a pressão? A depressão com o psiquiatra é a mesma coisa. Sabe? As pessoas têm que entender que a depressão é doença e precisa de tratamento. Simples assim. Tratamento com um médico que trate da psique. Psiquiatra. Psicanalista. Psicólogo. Psicoterapeuta. Psique. Doença emocional vem da nossa psique. Minha mente, que manda no meu corpo inteiro, faz o meu corpo trabalhar bonitinho, porque se eu tiver morte cerebral, eu não tô declarada como morta. Coração tá batendo, minha córnea tá boa pra poder ser doada. Gente, até pele. É doada até pele pra quem tem problema de câncer de pele. Assim, tudo aproveita na pessoa que tem morte cerebral. Então, se essa aqui tá morrendo, o corpo todo vai ficar adoecendo. Pra não morrer isso aqui tudo, eu tenho que tratar dessa aqui, da psique. A minha psique. Peraí, eu vou correr atrás de tratamento pra minha psique. Então, vamos lá. Atrás de medicação. Aí eu entro na questão do antidepressivo viciar.
que é um mito. É um mito, mas acontece que se o antidepressivo, ele vicia porque você tomou errado, tá? Porque assim, o antidepressivo... Voltou? Voltou. Então vamos lá. O antidepressivo é prescrito com acompanhamento médico, psiquiatra, tudo bonitinho, ele não vai viciar. Ele vai ter um trabalho de poder regularizar junto com a terapia e o psiquiatra, atividade física, alimentação. Aí vai chegar um tempo que o médico vai fazer o desmame, tá? Que a gente chama de desmame, que é o quê? O médico vai diminuir, ele dá uma dosagem, aí não melhora, vai aumentando, vai aumentando. Chega uma hora, ele vai ter que ir tirando, que é o desmame. Até o seu corpo ir acostumando que você pode trabalhar sem medicação. Aí se a pessoa tem uma facilidade de tomar remédio sem passar com psiquiatra, aí tem um problema, porque a pessoa tomou de qualquer jeito, de qualquer forma, a pessoa se medicou da maneira que achou bem, entendeu, né? Porque um tomou, fez bem, e aí eu vou tomar também. E aí o que acontece? Aí sim acontece o vício. Porque não é o vício como qualquer outro, tá? Você começa apenas com um prazer momentâneo. Então, a pessoa que tem um vício de beber, ela começa tomando alguma coisa pra poder, sabe, fugir da situação do momento. Uma falsa alegria. Aí, daqui a pouco, ela aumenta, aí ela se sente muito mais feliz. Pra ela poder não ficar se sentindo triste, ou então não acha que ela se acha entediante sem estar bêbada, né? Aí ela bebe de novo. A mesma coisa um vício com drogas, né? A pessoa tem uma falsa alegria, uma fuga, né? E aí ela acha que sempre tem que se sentir melhor usando aquilo. É a mesma coisa um vício de drogas, de medicação, tá? E fora que vai matando coisas do seu corpo que estão boas. Então, o antidepressivo, ele só é um mito que vicia quando você toma sem prescrição médica. Então, se você tem essa facilidade de tomar remédio, de conseguir remédios prescritos somente com médicos, pensa assim que isso pode viciar, tá? Mas se você tomar um antidepressivo com acompanhamento médico certinho, psicoterapeuta, alimentação, tudo bonitinho, você consegue não ficar viciado, porque você vai ter um acompanhamento. Gente, oi, voltou? Alguém tá me ligando aqui, eu pus no modo avião. Oi? Tá normal agora? Será que tá normal? Acho que deve... Ah, voltou. Obrigada, Kátia. Pus no modo avião aqui. Então, voltando lá. Deu pra entender, né? A questão de mito de dizer que o antidepressivo vicia, tá? Só vicia se você tomar sem acompanhamento médico, tá bom? Aí, um outro mito que eu coloquei lá, é que a depressão pode desaparecer sozinha. Assim como a depressão vem, ela vai embora. Peraí, a depressão vem assim como uma gripe? Será? Não, é um mito. A depressão ela não vai sumir sozinha, tá bom? A depressão é uma doença, como qualquer outra doença, a gente não pode ignorar o fato de precisar de um tratamento, tá? De alguém ali ajudando, acompanhando, alguém auxiliando, pra poder você não ter as complicações na sua saúde, tá bom? Porque se você não tratar, não levar a sério a depressão, ela vai trazer distúrbios no sono, na alimentação, os pensamentos, né, as ações. Então, esse tem que tratar para poder melhorar, tá bom?
Então aí a gente vem a questão de quebrar esse mito, que a depressão ela vem sozinha e vai embora sozinha, ela se cura sozinha. Não. Essa depressão ela vem aos pouquinhos, né? Vai chegando devagarzinho. Aí se você não buscar tratamento, você vai piorar. Aí sim fica difícil, tá bom? Uma outra também que as pessoas falam muito, que é a questão dos antidepressivos serem a única solução. Só o remédio vai curar. Não, não é só o remédio. O remédio vai fazer você se sentir melhor, desde que seja acompanhado pelo médico, tá? Não esqueçam disso. Mas o antidepressivo, eles têm que estar assim, junto com acompanhamento médico, com a terapeuta, com alimentação, com atividade física, com muita força de vontade, de querer estar bem também, tá? Não vai, só tomar o remédio não vai trazer o milagre, não vai. Orar também, né? Porque você tem que orar pedindo para Deus fazer a obra, né? A boa obra ali. Então, se cuidar é fundamental. Não pôr a fé totalmente num remédio, porque aí que acontece? As pessoas que têm depressão, que começam a se automedicar, elas começam a achar, elas fogem da realidade e elas começam a achar que tomando medicamento ela vai ficar boa. Ah, eu tomo um remédio, né? Eu tô mais animada porque eu tomei meu remédio hoje. Mas não é assim que funciona, tá? Infelizmente não é assim. Para poder você se sentir bem, melhor com a situação, nós temos que fazer um acompanhamento, tratamento, para poder a gente se sentir bem com tudo isso, tá? E aí a gente vai ver que isso é uma questão de força de vontade, porque o medicamento, ele não é... Gente, não tem a cura. Não, o remédio ajuda. Mas a cura mesmo você vai buscar, né, pra você. A melhora dia após dia, tá bom? Depressão, também as pessoas acham que depressão é obrigatoriamente hereditária. Isso é tão sério, porque eu até peguei aqui no site. A depressão, ela pode ser desenvolvida sim, tá? Em qualquer fase da vida, como eu já falei. Ela pode ter uma predisposição, ou quer dizer, pode acontecer, né, de ter alguém na família, ter um histórico familiar que possa vir, assim, a ajudar, vamos dizer assim, né? Mas não que é sempre uma pessoa alguém da família, igual as pessoas acham assim, até alguém da família teve câncer. Então, peraí, qualquer outra pessoa pode ter uma predisposição. Tem, sim, uma possibilidade de acontecer, de vir a ter o câncer, tá? E então, a gente tem que pensar, se eu já tenho uma predisposição para ter depressão, por exemplo, minha mãe teve depressão, um exemplo, tá? Minha mãe teve depressão ou meu pai teve depressão. Então, eu tenho uma predisposição. Para poder se desenvolver uma depressão, vamos lá, eu tenho que estar... eu tenho que sofrer algum tipo de trauma, um evento bem traumático para poder começar a desenvolver a questão da depressão. Se tomar medicação sem prescrição médica, porque vem aquela questão que eu falei, se automedicar, então a pessoa não vai conseguir ficar sem o remédio, então ela vai ficar deprimida, depressiva o tempo todo. Aí vem questão de doenças, a pessoa tem uma doença tipo diabetes, pressão alta, uma doença crônica, também tem a questão de poder desenvolver depressão. E o mais, assim, que eu acho que é o fator, assim, estresse, né? Hoje em dia, o estresse é o que mais... Estresse, traição, que são tipos de traumas, rejeição, são tipo de traumas que vai fazendo com que a pessoa, ela se sinta deprimida com a situação. No dia a dia. O que acontece com as pessoas? A gente tem uma vida corrida, né? Corre, anda, nossa, a gente não para o dia todo fazendo alguma coisa ou outra ali e tal, e de repente a gente sofre uma traição de algum amigo próximo ou um familiar, a gente se sente deprimida, a gente se sente magoada. Se eu não trabalho essa mágoa dentro de mim, ela vai aumentando, corroendo. E aí, se de repente eu tô melhorando aquilo, aí eu vivo uma outra traição de uma outra pessoa, e aí eu começo a pensar que eu aqui não tô prestando.
Eu começo a me julgar, me sabotar, achando que eu tô sendo errada, porque as pessoas estão me traindo, porque eu tô sendo errada. E aí, na verdade, não é a pessoa que tá totalmente errada. A pessoa se doa demais pelo outro, porque tem algum fator emocional por trás. E aí ela sofre uma traição ou uma rejeição, né? E aí ela se sente deprimida e vai aumentando a depressão. E vem uma questão aqui, uma questão ali, isso vai juntando, acumulando, com estresse, com corre-corre do dia. Ou então tem pessoas que trabalham, tá naquela pegada de trabalhar anos e anos e anos, de repente ela perde o emprego. Aí ela tem a probabilidade de ter depressão. Porque ela trabalhou tem a vida toda, tipo, trabalhou, nossa, muitos anos, e de repente ela se vê sem trabalho. Então ela entra em depressão. Porque ela se sente inútil, se sente incapaz, se sente inferior às pessoas, ela se sente, não é inferior, ela se sente assim realmente incapaz de querer, de conseguir achar outro emprego. Okay. Ela, ai, meu, sai, Siri. E aí, inferior às pessoas incapazes. Ai. Então, ela se sente incapaz de conseguir algum outro emprego, ou então ela se sente assim, traída por ter saído daquele emprego, dependendo da qual forma que for, ela se sente imprestável, e assim vai se auto-sabotando, se auto-mutilando aos poucos, tá? Então ela se sente uma pessoa muito culpada e vai piorando, né? Vai agravando, vamos dizer assim. E aí a pessoa vai entrando em estado de depressão. Dependendo da idade, né? Tem pessoas que não conseguem se aposentar e ela corre atrás para poder se aposentar e não consegue, aí aumenta ainda a depressão. Então, falar sobre o assunto é a melhor forma de poder, sabe, tratar algum trauma, tratar qualquer decepção. Conversar é a melhor maneira de poder, sabe, achar um caminho, a melhor maneira que você tem é um caminho que você possa se sentir melhor, tá bom? Então vamos lá, porque tem pessoas que acham que nunca vai passar por isso. Você sabia que tem pessoas que acham que nunca vai... Não, ela tá com depressão, tá com frescura, né? Ou então não tem o que fazer, ficar aí deitada o dia todo. Ela acha que nunca vai poder chegar, não é assim. E também tem aquela questão que eu comentei semana passada, que depressão não necessariamente precisa ficar a pessoa deitada, triste o dia todo, não. Esse é um estado já no gravíssimo. Tem a depressão, que a pessoa fica extremamente irritada, impaciente, né? E aí ela vai sendo, cada dia vai piorando aquela irritabilidade e aí vai demonstrando que são sintomas de depressão, tá bom? Agora, o que a gente pode falar que é verdade, o que pode acontecer? Gente, que nós temos que fazer quando nós estamos com depressão ou conhecemos alguém com depressão. O exercício físico ajuda muito, muito, muito mesmo. E vocês sabiam que a primeira coisa que a pessoa faz quando tá com depressão é não ter vontade de fazer nada? Aí você indica assim, uma caminhada. Ah, mas eu não tô com vontade, eu não consigo levantar. Eu não consigo, a palavra que ela usa, eu não consigo. Fazer atividade física se faz necessário. Estudos mostram que exercício físico regulares, né, vamos dizer assim, eles podem melhorar muito o estado da depressão, tá? Ajuda porque ele vai estimular os hormônios da serotonina, vai bombear o seu sangue, oxigenar, trazendo mais oxigênio, estimulando os hormônios para chegar no seu neurotransmissor, para poder dizer para o seu cérebro que tá tudo bem, você tá melhor, tá animada, e aí a pessoa fica um pouco melhor, tá? Atividade física se faz necessário. 30 minutos que você fizer de caminhada, não precisa fazer num parque, numa esteira. Não, pega uma rua reta, ou então qualquer rua, anda com um ritmo, né? Vai tentando pôr um ritmo mais aceleradozinho e vai andando, que você vai perceber o quanto é fantástico de você se sentir melhor após a atividade física. Às vezes a gente chega na academia sem vontade nenhuma e quando a gente sai de lá, a gente sai com uma disposição incrível, porque nosso sangue entrou oxigênio, bombeou e ele traz vontade de você conseguir melhorar, tá? Agora uma coisa que é muito séria, né? Quando você não trata a depressão, tem os pensamentos suicidas, né? Tem as pessoas que pensam que vai parar com tudo, que não aguenta com tudo. Então, segundo os dados do Ministério da Saúde, cerca de 12 mil, gente, suicídios são registrados todos os anos
no Brasil. Cerca de 96,8% dos casos são relacionados a transtornos mentais, tá? Então, isso no Ministério da Saúde, fora aqueles que as pessoas às vezes escondem, né? Camuflam, né? Do suicídio, né? Às vezes eles colocam uma outra palavra lá, né? Eu tive um paciente, todo mundo sabe, né? Que ele, infelizmente, ele se suicidou e só que colocaram que ele tinha tido uma parada cardíaca. Mas não colocaram que foi causada por causa da tentativa de suicídio. Então, isso é o que tá no registro, né? Mas tem aqueles casos que eles colocam. Eu conheci também um jovem que pegou Covid. Na verdade, colocaram Covid, mas ele tava com depressão. E ele era um jovem da nossa igreja. Foi um baque muito grande da nossa igreja na época. Então, isso tudo é sério, tá? E é muito grande. Porque os transtornos mentais é o que mexe, gente. Mexeu aqui dentro, mexe com o resto do seu corpo. Então, nós temos que pegar e se tratar. Então, uma outra verdade muito boa da gente poder, sabe, colocar aqui. Depressão tem sintomas físicos. Eu já falei aqui sobre isso. São doenças psicossomáticas, né? Depressão, ela não está limitada apenas no paciente. Os sintomas físicos são bem pro seu corpo, tá? E na maioria das vezes, as doenças que vêm pro corpo, que vêm por causa da depressão, dores de cabeça ou dores no corpo, aqueles sintomas de dor no corpo como gripe, amanhece dolorida, tal. A insônia, gente, pessoas que têm depressão, geralmente elas não dormem. Por isso que elas tomam remédio pra dormir, né? As duas pessoas que eu conheço, elas tomam remédio pra dormir. E uma começou viciada com esse que só desliga o cérebro, depois o médico teve que aumentar a dose com outro mais forte ainda, porque a pessoa não dormia. E aí, gente, então, a pessoa não dorme. Ela fica cansada o dia inteiro. Aquela pessoa que não dormiu, não descansou, não deu tempo pro seu corpo, sabe, relaxar, ela vai ter uma canseira ao longo do dia. Então, ela vai ter sono fora da hora, ela vai querer ficar, assim, mais prostrada depois do almoço, aí vem aquela tendência de querer não fazer nada. Então, insônia, isso é certeza que acontece com quem tem depressão, tá? Dor nas costas, dor no pescoço, as pessoas falam assim, tô travada, tô com muita... Gente, quem tem problema de depressão sempre tem esses problemas emocionais de endurecer isso aqui, tensão, acarreta aqui, fica bem aqui dentro, aqui assim, aí dificulta, né? Dores musculares, dores nas articulações, a inflamação na fibra do músculo, que é a famosa fibromialgia, porque a pessoa vai ficando depressiva vai, sabe, travando. Eu não tenho vontade de fazer nada, não tenho vontade de sair de casa, não tenho vontade de fazer atividade física, eu quero comer só o que não pode, e aí vai travando. A pessoa pode sentir dor no peito, aquela dor, aquela angústia que dói aqui tudo, e ela fica assim, não vou dar conta, parece que vou ter um infarto. Também, isso acontece com quem tem depressão. Uma coisa também acontece muito, agitação. A pessoa fica um pouco agitada às vezes, estressada, do nada. Tá bem, daqui a pouco ela se agita, fica nervosa, ou então animada do nada, daqui a pouco ela volta de novo. É consequência, tá? Também, libido. Pessoa que tem depressão, pessoa broxa. Mulher e homem, tá? Os dois. Mulher não tem libido. Ela perde totalmente sua libido. Ela não tem vontade de nada. O marido procura. E aí ela traz pra mente dela coisas que às vezes nem aconteceu. Pra poder o corpo travar mais ainda. Por causa da depressão, né? Aí às vezes tem casos que a mulher ela tem depressão. E até ela tem um pouco de libido, né? Mas aí o marido às vezes não tem muita libido. Ou então ele não procura tanto porque tá poupando a mulher, aí a mulher se sente baixa autoestima, se sente inferior, e aí ela se sente mal porque não tá tendo, assim, sabe, relação com seu esposo, mas é uma coisa, assim, bem séria, né?
Então, a diminuição da libido é bem, assim, séria, porque tem casos que se o homem ou a mulher vai ter depressão e chegar nisso, aí acontece que ela pegou e tá num estado que tem que entrar com medicação para poder ajudar. Terapia e medicação, precisa, tá? Problemas digestivos, que é o meu caso, que eu tive, né? Problemas sérios, que eu já falei aqui, que eu já tive síndrome do intestino irritável, que é uma doença que é causada, é uma síndrome, não tem cura perante a medicina. E eles mesmos falam que é de estresse, depressão. Então, excesso de carga me atacou e eu já contei aqui com vocês que eu passei muito tempo tratando da síndrome do intestino irritável, né? Aí vem a questão do apetite. Pessoas que têm depressão, elas têm a mudança no paladar. Às vezes ela fica o dia inteiro sem comer nada. Quando chega à noite, parece uma draga. Sai comendo tudo e eu ainda comendo errado, né? Que ela quer comer o quê? Açúcar, carboidrato, coisas que tragam gordura pra trazer energia. Mas só na noite. Até eu compartilhei semana passada sobre aquela pessoa que eu falei que fazia, né, o povo sair de casa 11 da noite pra comprar um chocolate na rua, porque aquela vontade de comer, mas o dia inteiro não comia nada. Então, aí se engana. Alteração no peso, porque aí a pessoa não faz exercício, quer comer, come errado, né? Eu fico o dia inteiro, tipo, jejum intermitente o dia inteiro, só no chá. Aí quando chega a noite eu como até a terra do chão se tiver. Aí a pessoa fica ruim. Então, aí é um problema sério a ser tratado. Então, essas coisas acontecem com quem tem depressão. Algumas, assim, tô falando só algumas coisas, gente. E eu tô pegando coisas que eu já vivi e já vivenciei pessoas fazendo, né? Não tô pegando coisas somente assim na internet. Não, coisas que eu já vi acontecendo e das pessoas que eu conheço próximas que têm depressão, que passam por isso. Tá bom? Às vezes a pessoa fala assim, mas eu não comi nada, eu tô gorda, engordando. Mas peraí, você não dorme direito. Quando você come errado. Porque a depressão não dá vontade de comer. Mas quando você quer comer, você come o que tá na sua frente. Aí às vezes a pessoa fala assim, eu tomo só chá. Gente, a cafeína é um veneno pra qualquer pessoa. Principalmente pra quem tem problema de depressão. Depressão, ela aumenta e a pessoa fica mais agitada, ela fica mais estressada, mais agoniada, porque vai tentar te deixar elétrica, mas de uma forma pesarosa. E a pessoa se acha, tipo assim, vou tomar café, vive na cafeína. Viva elétrica, mas um elétrico que não é o normal. É uma agitação que vem da depressão. Uma agitação que o cérebro não descansa. Tá? Então, tudo isso é sério. Saber comer, saber que tem que comer certo, dormir certo, isso faz a diferença no tratamento para quem tem depressão. Então, uma consequência grave, essas são as consequências do que pode acontecer com a pessoa, né? Essas doenças no corpo, isso aí é tudo que pode acontecer. Fora que a pessoa, gente, uma consequência também que eu não coloquei aqui, que a pessoa passa com quem tem depressão. Ela se sente, sabe assim, incapaz de qualquer coisa, inferior às outras pessoas. Ela tem dificuldade de assistir um vídeo, principalmente uma live. É tão sério que ela não tem paciência de assistir nada. Ela começa a assistir 1 minuto, 2 minutos, depois que ela sai. Ela não tem paciência. Porque aquilo deixa entediante, é entediante. Aí ela fica buscando coisas pra poder, sabe, enganar. E não, você fala assim, olha, assiste tal coisa, tal pregação. Não tenho paciência. Ai, me cansa. Sabe? Ela não tem paciência de colocar uma canção, de colocar um louvor, uma música pra poder, sabe, trazer um relaxamento pro seu cérebro. Não tem. Aí muitas vezes as pessoas pedem oração pra gente, né? E aí elas ligam, ou então falam assim, ora por mim, mas peraí, ela tá orando? Aí você fala, vai lá, vai dobrar seu joelho pra você orar também. Eu não tenho força pra orar. Eu falo, gente, como é que eu vou querer alguma coisa se eu não pedir? Então, aí você vê que a pessoa, ela sempre vai achar, ela vai falar que não consegue, não é porque ela quer. Ela não consegue, ela tem dificuldade. A pessoa, ela se sente, sabe? E aí, ela se sente de um jeito que ela quer que todo mundo olhe pra ela. Tudo que vai acontecer acontece com ela, ou que vai acontecer, ela quer que as pessoas sejam animadas com ela. A pessoa que tem depressão,
se eu chego nessa pessoa toda animada, assim, arrumada, tudo, ela fala, nossa, ela tenta ficar feliz, ela tenta. Mas daqui a pouco ela murcha de novo. Aí a pessoa que tem depressão, ela se incomoda se eu compartilhar uma dor na minha casa e ninguém se compadecer comigo junto. Ela vai achar que ninguém se preocupa com ela. E nem sempre é assim. Ela vai achar que por ela tá com problema ou acontecer alguma coisa com ela, todo mundo tem que sofrer juntamente com ela. Aí é um grau da depressão que já a família tem que estar doente junto com ela, porque ela já não vai aceitar ficar doente sozinha. Aí ela quer arrastar todo mundo junto. É sério. Muito sério. E eu falo pra vocês, eu conto pra vocês, porque eu sei, porque eu tenho essa pessoa assim, né? Que ela tá aqui, ela tá bem, daqui a pouco quando ela tá com crise, ela some, desaparece. E se você, aí você tá cuidando da sua vida e você tá errada porque você não se preocupou com ela. E aí você tem que pegar e entender que essa pessoa, ela tá no momento de dependência, ela quer ser cuidada e não quer ser cuidada. É uma coisa que, como se diz, né, não tem como entender o cérebro da pessoa. Ela quer e não quer. E aí você fala, mas eu tô aqui o tempo todo, só você falar comigo. Não, mas ela quer que a gente fale com ela. Ela não pode se sentir sozinha. E aí você tem que saber o que falar com essa pessoa. E aí vem uma questão que eu também não coloquei aqui. O desgaste familiar para quem tem alguém na família que tem depressão. Porque infelizmente vai acontecendo o quê? A família vai acabando ficando doente também. Porque tudo que vai fazer tem uma questão da pessoa ali, tudo para não machucar aquela pessoa. Ou eles poupam demais, ou eles não poupam. E aí a gente tem que saber dosar. Saber, sabe? Eu sempre fui muito assim, realista. Poder falar pra pessoa, olha, você tem que fazer isso, tem que fazer, infelizmente, eu não vou poder fazer pra você. O que é pra você fazer, é pra você fazer. No caso de uma pessoa assim, que ela quer atenção e ao mesmo tempo ela não quer atenção, você vai ter que saber andar conforme os passos dela. Ou você se posiciona falando pra ela assim, você precisa de ajuda, eu tenho que fazer com que você aceite ser ajudada. Ou você vai ter que andar conforme a música da pessoa, sabe? Dançar conforme a música. Porque a pessoa, ela tá num grau de doença que nem ela mesma sabe como ela tá. Aí, o que acontece? Um dia ela tá bem animada, ela tal, no outro dia ela não tá animada pra nada. Aí, a família não entende. E fala assim, meu Deus, ontem ela tá animada, hoje tá mal aí. Aí ela se estressa com uma coisa, se estressa com outra, grita com uma coisa. E aí vai piorando. Aí se não trata essa agressividade, dependendo do tipo de depressão, vira um bipolar. Aí o bipolar, quando é transtorno bipolar, aí é mais sério. Porque são fases de euforia, tipo dias de alegria, uma semana, 2 semanas bem. Mas também são 1 semana, 2 semanas, meu Deus. Aquele pico assim de, sabe, de matar a pessoa, então querer se matar. É sério. Então, o bipolar, já aí entra, fica um pouquinho mais grave, o transtorno de depressão maior para o bipolar. Aí também tem a questão do border, que a pessoa acaba entrando naquela questão da border, ficar sempre ali, né, querer sempre, ou ela tá muito feliz, ou ela tá um pouco feliz. Aí ela entra na questão assim, eu tô bem, mas eu não tô bem. Ou então ela fala assim, ela quer que todo mundo dê atenção pra ela. Se ninguém dele tá dando atenção, ela começa a dar algum show, algum piti. Tudo isso começa na depressão, não tratada. Então eu não tratei a depressão, ela vai piorando. Essa pessoa que eu conheço, né, ela tá num grau já assim, de não aceitar ajuda. E isso é triste. Não aceita. Se eu vou orar, vou buscar, Deus vai curar. Mas aí eu vou buscar
às vezes eu não tenho força pra orar. Eu quero que alguém ore por mim. Aí eu vou atrás de alguém, converso com alguém, fico bem naquele momento. Nossa, foi muito bom, fiquei bem. Aí daqui a pouco ela para. Aí daqui a pouco ela também de novo. Sabe? Não tem que ter uma força de vontade. Tem que ter uma força de vontade pra você ter alguém perto de você ter alguém perto de você que tá nessa situação. Um dia ela tá bem animada, aí eu tô fazendo tudo, no outro dia ela não tem vontade de fazer nada. Então, peraí, se você tem alguém que conhece que tem essas características que eu te falei aqui, então ajuda ela e tenta convencê-la a passar com um médico, fazer um tratamento com o psiquiatra, vai acompanhando essa pessoa no psiquiatra, no terapeuta, porque ela precisa de alguém que a leve junto com ela. Porque geralmente quem tem depressão, no estado grave, já indo pra border, vamos dizer assim, pro borderline, a pessoa, ela começa a manipular todos à sua volta. Então ela manipula. Ela consegue focar somente naquilo que lhe traz prazer e satisfaz. E não é assim. Se eu conheço alguém, ela não é tão próxima de mim, não mora aqui perto de mim. Mas se eu conheço alguém que tem um problema assim, ela não aceita, o que eu tenho que fazer? Entrar na onda dela, ganhar a confiança dela, mostrar pra ela com muito cuidado, com muito amor, com muita sabedoria, falar pra ela que ela precisa... Nossa, realmente, o médico falou assim, então peraí, qual que foi o diagnóstico que o médico deu? Não sei. Peraí, o médico tem que te dar um diagnóstico, poder te dar uma medicação. Qual que é? Não sei. Não sabe. Aí, ou ela não sabe, ou... Não, eu acho que ela sabe, só que ela não aceita. Também tem isso, né? A pessoa não aceitar o diagnóstico que o médico passou. Aí, ela toma medicação por conta própria, não toma o certinho que o médico passou, e também vem a questão de dinheiro, né? Também, que não é barato. Tem alguns remédios que não são baratos. Mas, enfim, lidar com pessoas que têm esse grau de doença da depressão já é uma doença, o transtorno de depressão maior é uma doença, não vai ser fácil. Então você tem que aprender aí você tem que buscar ajuda pra você poder desabafar, você pôr para fora a sua frustração, você saber que você não tá errada, você buscar a sua ajuda pra você ter força pra você. Sabe aquela questão que todo mundo fala, que é a mais verdade realista, que é do avião? Tá ali, na hora de uma turbulência, caiu a massa, põe primeiro em você, depois você põe no outro? Então, você vai fazer isso. Se a pessoa não tá, ela tá ali, você não tá conseguindo, então vai você. Vai atrás de terapia. Aí você passa com o terapeuta, ele vai te orientar, vai te ouvir, vai te ajudar como você saber conduzir aquela pessoa aí para um tratamento, a convencê-la. Porque a pessoa tem que querer ser tratada. Então, a depressão, uma verdade verdadeira que eu já falei aqui desde semana passada. Tem cura, sim. Desde que você busque o tratamento. Você pode orar, jejuar, mas tem que se tratar. Como que eu me trato? Mais uma vez, buscando psicoterapia ou médico psiquiatra, tá bom? E geralmente dos casos que você for no psiquiatra, ele vai te recomendar a psicoterapia. Porque ele vai entrar com psicofarmaco, que é o remédio, e ele vai entrar e vai falar pra você fazer psicoterapia. Porque você conversando com alguém, você põe pra fora aquilo que tava dentro de você, te sufocando, te agoniando, e aí você vai conseguir pôr pra fora e vai conseguir se entender certas coisas que você acha que, meu Deus, assim, aí você vai mostrar pra pessoa que não é bem assim, tá? Então você tem que fazer a sua parte, que é buscar ajuda, tanto na terapia, quanto na oração, quanto com o médico. E a pessoa que tem alguém próximo que faz isso, vai buscar ajuda também, pra você. Terapia pra você poder ter paz, assim, de saber lidar com a pessoa. Saber conversar com a pessoa. Saber convencê-la a estar no lugar de tratamento. Saber lidar com ela. Então a terapeuta vai te orientando, vai te mostrando como fazer, que a culpa não é sua, que a pessoa falou às vezes por certas coisas que eles falam quando estão na crise de depressão, ou aí elas xingam, eles falam besteira, né? Muitos falam besteira. E aí põe a culpa no outro, porque ela não quer aguentar a culpa, então ela descarrega a culpa no outro. Aí você fazendo terapia, você vai entender que você tá tudo bem com você, a pessoa que não tá bem. E você, estando bem, você vai saber conduzir melhor aquela pessoa. Então, se faz necessário, se ajudar, sim. Porque a consequência maior de você conviver com alguém
que tem depressão, é você também acabar entrando em depressão. Então, a gente tem que saber lidar, porque a gente tem que saber como tratar essa pessoa. Mas se eu não buscar ajuda pra mim, eu não vou conseguir saber lidar com ela. Então, a psicóloga, o psicoterapeuta, ele não vai estar 24 horas por dia quanto um paciente, não tem como. Não existe isso. Mesmo eu sendo terapeuta, com a pessoa que eu conheço, depressão, eu não tô 24 horas com ela. E mesmo assim, orientando, porque não tenho voz neutra, aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que conversar com alguém para poder a pessoa que eu tô conversando, ela vai me ajudar, vai me orientar a como conseguir estar com aquela pessoa. Né? Eu vi de uma psicóloga, pedi orientação como lidar. Ela falou, você sabe como fazer? A resposta você tem que descobrir. Difícil, porque o marido é narcisista com humor instável. Então, aí a psicóloga não tem assim, como eu falar pra você, você tem que descobrir como lidar com seu marido. Não tem, você não estudou pra isso. A gente vai tentando mostrar pra você que você não tem culpa do que tá acontecendo. Então, tentar umas abordagens diferentes. Se é um narcisista, o que narcisista gosta, gente? De palco, de holoforte. Ele gosta de ser o centro das atenções. Então, se ele é depressivo e ainda é narcisista, aí o negócio é mais estreito. Então, precisa fazer o quê? Pegar essa pessoa, talvez ela nem seja narcisista, porque o narcisista, ele não admite erro. Então, aí o que tem que pegar e entender o quê? Se ou ela é depressiva, ou ela é narcisista. Se ele for os dois, aí, meu filho, o negócio é estreito. Mas você consegue fazer sim. Porque primeiro você vai orar, pedir pra Deus as ferramentas. Você vai tentar ver porque se ele tá com depressão, é porque é algum trauma que tá acontecendo com ele. Algum trauma que ele tá passando, tá vivenciando, que trouxe depressão. Tentar buscar isso, né, ajudando, conversando. Tentar convencê-lo a fazer terapia. Agora, se ele for narcisista, primeiro, ele não vai ficar com depressão, porque ele vai sempre achar que ele é o topo, é o bambambam. Né? Então, eu acho muito, assim, estranho a pessoa falar que seja os dois. Mas buscar ajuda pra você é fundamental. É necessário, tá? Não deixa. Meu filho tem 13 anos e ele me falou que está com interesse por menino. O que você me aconselha? Seu filho tem 13 anos, você acha que está com interesse por menino? Eu aconselho você levá-lo para um terapeuta. Porque se ele tá falando isso, ele tá começando com uma crise de identidade de gênero, tá? Aí foge um pouco do assunto da depressão, mas também pode ser que ele tenha alguma coisa emocional, porque claro que tem, algum fundo emocional recalcado, uma decepção com alguém, pai, avô, homem, qualquer coisa aconteceu com ele, envolto do sexo masculino, que faz com que ele seja acolhido, ele acha que na visão dele ser acolhido pelaquela outra pessoa tá interesse. Então leva ele para um terapeuta, para poder o terapeuta conversar com ele, com muita leveza, com muita sabedoria, e aí o terapeuta vai mostrar para ele que às vezes o que ele tá achando é uma admiração, ou então, gente, eu peguei uma menina com 12 ou foi 13 anos também com isso, uma menina, e ela achava, porque ela não tinha figura feminina, a mãe dela, ela falava que não queria ficar com uma mãe, porque a mãe casou, o pai traiu, separou e casou de novo com um homem bem mais velho, que é muito bruto, e ela falou que ela não queria casar com homem porque os homens não prestavam. E aí a gente teve que mostrar pra ela, da irmã mais velha que tava querendo casar. Aí a única referência que ela tinha de homem bom era o cunhado. Então, ali foi um trabalho de mostrar. E a menina nem mora perto dela, e ela achava que gostava da menina. Graças a Deus, a gente foi trabalhando, foi conversando. Aí ela acabou, sabe, se mudando de escola, convivendo com outras, porque sofria bullying também na escola. E aí também ajuda. Então isso é depressão com um adolescente, vem a questão de hormonal. Então a gente tem que buscar ajuda, tem que se investigar. Porque eu acho que a gente tem que pegar e fazer o quê? Investigar, colher, enviar para um terapeuta. Buscar pessoas que dá referência, assim, que possam ajudar o seu filho, tá bom? Que eu acho que é o melhor, né? Igual a Marlene colocou aqui, ó, tem que investigar a causa. Eu trato alguns e não podemos julgar, a gente não pode julgar.
Porque acontece, gente. E eu vou ser bem franca, tá? A moça, essa adolescente, ela é da igreja. Tá bom? E a menina que ela falava que gostava não era da igreja. Nem convive, tá? Então a gente tem que saber muito bem, tá bom? Então a gente tem que saber lidar mesmo com a situação, tá bom? Gente, eu vou finalizar alguma pergunta por aqui. Olha, falei bastante, gente, vai dar 11 horas já, meu Deus. Eu acho que deu pra ficar bem claro, mais ou menos, as consequências da depressão. E é sério. Essa semana eu vou começar a falar. Ontem, alguém colocou uma caixinha de pergunta no meu Instagram, uma resposta, eu até salvei. Deixa eu ver se eu acho aqui. Que eu achei super interessante, porque a pessoa colocou falando pra mim, e eu falei assim, aqui. E eu achei assim, falei, como que pode, né, a pessoa achar, acho que é de frescura, né, achar que era frescura, e não é frescura. Depressão não é frescura, depressão realmente é doença. Nós temos que tratar, temos que ajudar, temos que acolher, tá? Então, que nós possamos, assim, ter mais empatia pelo próximo, mais amor, mais cuidado, falar menos e agir mais na questão, assim, não precisa parecer. Vamos só apenas fazer ali pela próxima pessoa. Vamos estar cuidando da pessoa, vamos estar ali, né, ajudando. Então, que nós possamos pegar essas pessoas que têm problemas emocionais, doenças, principalmente depressão. Depressão, ela vai causando outros tipos de doenças. E toda doença requer um tratamento, como eu já falei no começo, né? Toda doença requer um tratamento, né? Pensem assim, a depressão é como um câncer. Tá bom? Eu já falei aqui na semana passada que o câncer, né, tem um pastor, né, Renato, eu não lembro agora o nome do pastor, tem um livro que ele fala que perdão, a cura do perdão, o perdão da cura, que o câncer é uma doença que vem de pessoas que têm dificuldade de perdoar. Então, a gente tem que saber, a pessoa que não tem facilidade de perdoar alguém que te fez mal, não ser grato, como a Ângela falou hoje na live, né? A gratidão, mesmo nas coisas difíceis, ela vai te trazer uma sensação de paz. Se você não perdoa, se você remoe aquela mágoa, se você ficar remoendo, trabalhando aquilo dentro de você o tempo todo, o seu corpo vai adoecendo. Vai adoecendo porque você vai se sentindo mal. E aí, sim, se meu corpo, como eu acabei de falar, algumas doenças, vai enfraquecendo as células boas, vai enfraquecendo as células boas, fazendo minha imunidade ficar baixa, eu posso desenvolver um câncer. Quando eu tenho um câncer, um diagnóstico de câncer, o que eu tenho? A primeira coisa que a pessoa faz, entra em choque. Ela vai fazer o quê? Ela vai buscar ajuda no oncologista. Então, quem tem depressão, peraí, se a depressão, ela é uma doença, então busque ajuda com o médico que trata a depressão. O médico que trata a depressão, psiquiatra, não é dermatologista, ginecologista, não, é um psiquiatra, tá? Busque ajuda com psiquiatra, busque ajuda com um terapeuta, tá bom? Psicoterapeuta, faça uma terapia, busque ajuda ali, porque você precisa descobrir realmente aonde aconteceu, o que tá te machucando ali dentro que você não conseguiu perdoar, ou que você não conseguiu ressignificar, ou que você não conseguiu, sabe, colocar pra fora, tá bom? Porque quando a gente sofre uma traição, essa minha conhecida que tem depressão, ela realmente remoe as mágoas o tempo todo. E isso traz aumenta a depressão. Então busque ajuda, tá bom? Ó, hoje à noite, às 19 horas, a Marilene, é uma querida, Marilene, beijo, viu? Ela vai estar falando sobre doenças psicossomáticas. Vai agregar muito na questão da depressão. Se vocês puderem assistir, eu não vou poder voltar em atendimento, amiga, senão eu assistiria. Depois eu vejo no seu feed. Então, a gente precisa adquirir essa questão de conscientizar as pessoas a perdoar e a tirar a mágoa. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês assim, que é tão sério, que quando essa minha amiga passou com a terapeuta falou, eu tinha levado, né, aconselhei, aí eu fui para saber o feedback da terapeuta. Ela falou assim, ela não quer perdoar.
Ela tá remoendo a mágoa. Ela pegou a mágoa dela, igual tá até no livro da Ângela, do Imersão, que ela pegou a mágoa e faz como um bichinho de pelúcia. Acaricia, ai, mágoa, fica aqui comigo, fica aqui. E isso tá trazendo ela a ficar dessa forma. Gente, isso é difícil. Uma outra pessoa também que eu conheço, que é bem próxima, é próxima mesmo aqui de Guarulhos, que também é pessoas que têm mágoas em excesso dentro de si. Excesso de mágoa dentro dela. E aí ela pega, o que acontece com ela? Ela tem dificuldade em perdoar uma traição também do marido, uma questão do que ela ouviu lá atrás. E aí ela vai remoendo. Ah, eu perdoei, mas perdoar é você olhar pra cicatriz e não sentir dor. Saber que você passou por aquilo, mas que não tá doendo tanto, né? Mas aí, se você fica remoendo, aí causa depressão. Tá bom, gente? Então, ó, que vocês possam, quiser mandar pergunta, eu vou abrir a caixinha de novo de pergunta no meu Insta pra poder vocês, se tiverem alguma dúvida sobre as consequências da depressão. E eu vou estar aqui pra ajudar. Acompanhe as meninas que continuam falando sobre esse assunto, gente. A Marlene tá falando sobre isso. Isso é fantástico, é curador, é libertador. Hoje a Ângela falou também sobre essa questão, isso na live dela. Que depressão. Porque eu ia falar aqui que eu vi no site da Organização Mundial da Saúde, né? Que é o OMS, né? Que a quantidade de pessoas que tá sofrendo por depressão, gente, é muita gente. Isso são as pessoas que chegam, tá? Isso são as pessoas que chegam até o médico. E as que não chegam? E as pessoas que apenas sentem os sintomas? Então, é muito sério, tá? A gente tem que... eu tinha separado aqui, mas eu nem vou falar sobre mais isso. Mas eu acho que nós temos que ter uma conscientização sobre isso. Tá bom? Ó, beijo, uma ótima semana pra vocês. E na próxima segunda-feira, querendo o nosso Deus, estarei aqui falando sobre mais algo sobre a vida emocional, né? Relacionado com a nossa vida espiritual. Porque o perdão, nós temos que pegar o seguinte, né? A Bíblia diz que eu tenho que perdoar o meu irmão assim como perdoo a mim mesmo. Quando a gente vai fazer a oração do Pai Nosso. Então, Pai, perdoa as minhas ofensas assim como eu perdoo as ofensas dos meus irmãos? Será? Se você estiver perdoando ao próximo, então tá pedindo pro Senhor também te perdoar. Então, que você possa pedir pro Senhor a sabedoria e estratégia de como lidar com alguém próximo de você com essa doença, tá bom? E a gente se vê nos stories, se vê a semana que vem na live, tá bom? Beijo e até mais, gente. Foi muito bom falar com vocês.